Olá, eu sou Conceição Santana, bem-vindos ao canal História à Vista. Hoje nós vamos falar da Proclamação da República em 1889 e o seu contexto social, político e econômico. Mas antes de começarmos este assunto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, representando o fim da monarquia. A quebra do regime é vista por muitos historiadores como um golpe, por não ter tido a participação popular. Um jornalista da época, Aristides Lobo, publicou no jornal que o povo assistiu à Proclamação da República bestializado, como se fosse uma parada militar. O fato é que haviam muitos grupos sociais insatisfeitos com a monarquia. Um elemento que enfraqueceu o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 a 1870. Apesar de vencida, trouxe graves consequências para o governo de Dom Pedro II. Os militares que retornaram após a guerra estavam mais conscientes da sua importância na sociedade por causa da vitória e desejavam participar ativamente na política do Brasil. Dom Pedro II estava doente e a ideia de que o Brasil seria governado por uma princesa não era bem aceita pelas elites conservadoras. O Partido Republicano usava a imprensa para conseguir o apoio dos grupos insatisfeitos. As crises que o Império atravessava só reforçavam os discursos republicanos de que era fundamental iniciar um novo governo no Brasil que possibilitasse o desenvolvimento em todas as áreas da sociedade brasileira. A crise com os militares surgiu após a Guerra do Paraguai. O atrito entre Dom Pedro II e os militares começou quando os militares quiseram participar efetivamente da política brasileira, mas Dom Pedro II, utilizando o poder moderador, impediu essa participação. O exército, em especial, mostrava-se como salvador da pátria, como se fosse o único capaz de ter uma solução para a crise enfrentada pelo Império. A crise entre o Império e a Igreja também foi motivo para o enfraquecimento da monarquia. A confusão ocorreu porque religiosos católicos, obedecendo às normas vindas do Vaticano para combater a maçonaria, proibiram a participação de maçons em qualquer ordem religiosa. Ao mandar prender os bispos, que decidiram cumprir à risca tal ordem, a questão religiosa provocou o rompimento entre o imperador e o catolicismo. Uma outra questão determinante para o fim do Império e, consequentemente, da Proclamação da República foi o fim da escravidão em 13 de maio de 1888. A abolição ocorreu sem nenhum pagamento de indenização aos proprietários de escravos. Assim, o último grupo que apoiava a monarquia, os fazendeiros, romperam com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano. Na época, esses fazendeiros foram chamados de republicanos de última hora. O enfraquecimento de Dom Pedro II e o agravamento de seu estado de saúde deixaram o segundo reinado sem um comando, sem uma liderança, o que facilitou o movimento das tropas do Marechal Deodoro em 15 de novembro de 1889, decretando o fim do Império e instalando a República Federativa no Brasil. O Marechal Deodoro se tornou o primeiro presidente do Brasil e o seu sucessor, Marechal Floriano Peixoto, também foi presidente. Eles são conhecidos pela história como a República da Espada, ocorrido entre 1889 a 1894. Podemos citar como consequências da Proclamação da República o federalismo, dando mais autonomia às províncias,
A separação entre a Igreja e o Estado, dando liberdade de culto a todos, o presidencialismo. Esse período de 1889 a 1894 é reconhecido pelos historiadores como República da Espada, mas este é um assunto para a próxima aula. Nós vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.